E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos abordar o estudo do movimento relativo. Observe o quadro. Imagine uma partícula em movimento representada pela letra P. Essa partícula se move em relação a dois referenciais inerciais. O referencial S que permanece em repouso e o referencial S' que descreve um movimento retilíneo e uniforme. Analisando a figura, vemos que o vetor RPS denuncia a posição da partícula P em relação ao referencial S. O vetor RPS' denuncia a posição da partícula P em relação ao referencial S'. E o vetor RS'(S) denuncia a posição da origem O' do referencial S' em relação ao referencial S. A partir dessa construção, nós podemos construir a seguinte igualdade. O vetor R, PS, é igual ao vetor R, S'(S), mais o vetor R, P, S'. Muito bem? Derivando todos os termos dessa igualdade em relação ao tempo, nós vamos obter as respectivas velocidades. Sendo assim, obtemos a velocidade v da partícula P medida em relação ao referencial S é igual à velocidade v da partícula P medida em relação ao referencial S' mais a velocidade v do referencial S' medida em relação ao referencial S. Muito bem? Essa é a igualdade que eu estava buscando. Vamos agora aplicá-la em uma situação do cotidiano para exemplificar a teoria. Imagine que você esteja no interior de um carro que descreve uma trajetória retilínea com velocidade constante representada pelo vetor V1. Essa velocidade é medida em relação ao solo. Nesse instante, gotas de chuva estão caindo na vertical e para baixo, com velocidade V2, também medida em relação ao solo. A partir dessa situação, surge a pergunta: olhando pela janela, qual será o ângulo θ medido em relação à vertical que as gotas de chuva parecem estar caindo? Para resolver esse exercício, eu vou nomear P, S e S' de acordo com a situação apresentada pelo problema. Então vamos lá. O referencial S é o solo. O referencial S' é o carro. Então vamos tomar nota. O referencial S é o solo, em repouso. O referencial S' é o carro. Ele descreve um movimento retilíneo e uniforme. E a partícula em movimento, representada pela letra P, é a gota de chuva. A partir dessa correspondência, essa igualdade fica dada da seguinte forma: a velocidade da gota de chuva medida em relação ao solo é igual à velocidade da gota de chuva medida em relação ao carro mais a velocidade do carro medida em relação ao solo. Muito bem? Analisando a figura, vemos que a velocidade da gota medida em relação ao solo é dada pelo vetor V2. Consequentemente, nós podemos expressar da seguinte forma: V2 na direção do versor Y, de acordo com o referencial adotado. E isso é igual à velocidade da gota medida em relação ao carro, mais a velocidade do carro medida em relação ao solo. Conforme eu disse anteriormente, essa velocidade é representada pelo vetor V1. Portanto, aqui nós temos V1 na direção x-versor. Muito bem?
Sendo assim, a velocidade da gota de chuva medida em relação ao carro é igual. Então aqui nós temos menos V1 x versor mais V2 y versor. Muito bem? Observe que é essa a velocidade que o observador no interior do carro vai observar ao olhar as gotas de chuva caindo pela janela. Muito bem? Vamos agora representar essa velocidade no sistema de coordenadas ilustrado. Perceba que a velocidade da gota de chuva em relação ao carro, ela tem uma componente menos V1 na direção do eixo X. Portanto, essa componente está na horizontal e para a esquerda. E possui uma componente V2 na mesma direção e sentido do eixo Y. Portanto, essa velocidade é ilustrada desta forma. Muito bem? Observe mais uma vez que ela possui uma componente V1 na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo X, e uma componente V2 na mesma direção e sentido do eixo Y. Muito bem? Consequentemente, esse ângulo θ fica dado por, nós podemos encontrá-lo a partir da tangente de θ. Observe que a tangente do ângulo θ é dada pelo cateto oposto, V1, dividido pelo cateto adjacente, V2. Consequentemente, θ, o ângulo θ, fica dado pelo arco tangente da razão V1 sobre V2. Muito bem? Antes de finalizar o vídeo, eu reforço. A velocidade da gota de chuva, medida em relação ao carro, é justamente a velocidade que o observador no interior do carro vai notar ao observá-las caindo pela janela. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.